Sabe, a igreja do Senhor Jesus, ela tem se tornado uma igreja fria, uma igreja morna. E você sabe que para Deus, quem dera você fosse frio ou quente, porque morno ele está a ponto de vomitar-te da sua boca. Se existe pessoas que Deus ele não suporta, são pessoas mornas, porque pessoas mornas são aquelas pessoas que acham que está tudo bem, que elas não precisam orar, que elas não precisam clamar. Elas criam uma Bíblia, um conceito, uma religião dentro delas. Elas começam a entender a Bíblia totalmente diferente daquilo que realmente foi ensinado por Jesus. A vontade de Deus é realmente ver a chama do Espírito Santo acender dentro de nós. Nós estarmos na casa dele com entusiasmo, não é de qualquer jeito. É como eu estava dizendo logo no início, o termômetro do relacionamento do homem com Deus, do crente com Deus, é a oração. Se você é aquele homem que não consegue orar, não consegue adorar, não consegue louvar a Deus, então não espere nada dele. Porque se você não tem certeza daquilo que você está pedindo, se você não tem fé para receber aquilo que você está pedindo, é sinal que a sua oração não está valendo nada. E a nossa oração, ela tem que ser forte o bastante para realmente trazer o refrigério à nossa alma, e nós entendermos, não, realmente, olha, eu orei, eu pedi, vai acontecer na minha vida. Eu não sei se você sabe, mas os nossos problemas, eles são também o espelho do nosso relacionamento com Deus. Quando é que começa a surgir os problemas da nossa vida? Quando o nosso relacionamento com Deus começa a diminuir. É como a imunidade do corpo. Quando é que surgem as doenças do nosso corpo? Quando a nossa imunidade começa a diminuir. Quando a sua imunidade diminui, então você fica exposto aos vírus, às bactérias, às infecções, às inflamações. E se você não se trata, se você não se cuida, aquela inflamação, aquele vírus toma conta de você. Uma pequena gripe pode te levar a óbito. Então assim são os problemas da nossa vida. Os problemas começam a surgir quando nós não estamos indo muito bem com Deus. Achamos que está tudo bem, deixamos Deus de lado, e quando a gente menos espera, os problemas estão surgindo. Aí, no momento que o problema surge, nós temos que nos aproximar de Deus, porque Ele é o remédio. Ele é o remédio que você precisa. Ele é tudo que você precisa. É por isso que eu estou dizendo, hoje, os palestrantes, principalmente os coach, eles querem colocar na cabeça das pessoas que elas não precisam de Deus, que elas têm que ser autoconfiantes. Confie em você, acredite no seu potencial. Você é capaz, você é forte, você vai conseguir. E é mentira. É mentira. Nós somos fracos, nós somos frágeis. A nossa estrutura é pó, barro, cinza, lodo. Jesus ele declara: sem mim nada podereis fazer. Então, como um ser racional e espiritual, eu tenho que entender que sem Jesus não tem como eu caminhar. Eu preciso de Jesus, eu necessito dele na minha vida. E todas as vezes que eu quiser caminhar sem ele, longe dele, eu serei como uma tamargueira lá no deserto, que quando o bem chegar eu não vou ver. A tamargueira vive sozinha no deserto, numa terra seca, árida, exausta. A tamargueira não produz fruto nenhum, porque realmente os frutos, para nós produzirmos, nós temos que realmente estar na presença de Deus. E quando eu falo para você que o nosso relacionamento com Deus está justamente na oração, é porque Jesus ele declara lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Você vai encontrar a Bíblia toda falando de oração. É oração, orar, relacionamento, orar, diálogo. Então a palavra diz lá no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Vamos ler a partir do versículo 20, porque os discípulos ficaram impactados, porque eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino. O menino, ele sofria de epilepsia, ele caía na água, ele caía no fogo, né? O pai tinha que estar em cima dele, olhando, porque o momento que o pai descuidava daquele garoto, ele tinha uma crise e ele caía no que estivesse perto.
Se ele estivesse perto de um rio, ele caía naquele rio. Se não tivesse ninguém, ele morria afogado. Se ele estivesse perto do fogo, caía no fogo, o fogo queimava. E os discípulos até tentaram expulsar aqueles demônios, libertar aquele rapaz. E como eles não conseguiram, eles ficaram bolados, ficaram proparoxítonas e perguntaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar o demônio desse rapaz? Como você de repente vive se perguntando: poxa, por que eu não consegui passar nesse concurso? Por que eu não consegui esse trabalho? Por que eu não consegui receber esse dinheiro? Por que eu não consegui, sabe, salvar minha casa, minha família, salvar meus filhos? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Jesus declara que existem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Nós queremos muitas coisas de Deus, mas nós não queremos nos esforçar para orar. E a oração, ela tem que ser uma dedicação, um devocional. A oração, ela tem que ter até propósito. Existem propósitos de jejum e oração. Você colocar no seu coração: vou fazer tantos dias de jejum, e você procurar ser fiel naquele seu propósito. Existem jejuns que você se abstém até do sexo. Você chega para o seu marido e fala assim: vou fazer uma semana de jejum. Você aguenta a mão aí? Consegue ficar sem relação durante essa semana, amigo? Hein, bem? Uma semana só, amor? Ô, amor, que isso? Aí quando você não está em jejum, ele não quer. E você faz jejum, ele quer todo dia. Não, porque você não me quer. É o diabo usando. Principalmente quando ele não é da igreja, né? E se ele é da igreja e não te entende, ele está perturbado, esse homem. Então, Jesus declara, em primeiro lugar, por causa da vossa pequena fé. Porque quando a pessoa não tem fé, ela não ora. Não é porque a fé era muito pequena. A vossa pequena fé. Quando a pessoa tem uma fé pequena, ela não acredita, ela não busca, ela não faz nada. Você está entendendo? Ela espera acontecer. E veja, o reino dos céus é tomado por esforços. Se você acha que é só vir na igreja, pronto e acabou, que o milagre acontece, não é assim. Você tem que vir na igreja, você tem que se esforçar, perseverar em jejum, em oração, em clamores, em súplicas. Não é só vir na igreja, ficar sentado e ir embora para casa, nada disso. Veja, tudo que você quer, que o reino de Deus pode te proporcionar, você vai conquistar por intermédio de esforços. O reino dos céus é tomado por esforços, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então a primeira coisa, a primeira observação que Jesus fez para aqueles discípulos que não conseguiram expulsar aquele demônio, não conseguiram curar aquele rapaz, foi por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Para Deus não haverá impossível. O impossível é algo subjetivo. O impossível é uma opinião. Você colocou na sua cabeça que é impossível, então vai ser impossível. Impossível é opinião, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Para Deus tudo é possível tudo é possível àquele que crê. Por isso que você vê pessoas sendo curadas de câncer e pessoas não sendo curadas de câncer, pessoas levantando de cadeira de roda e pessoas que não levantam de cadeira de roda, porque é subjetivo, é tudo uma opinião. Eu creio, então se você crê, verás a glória de Deus. Se você não crê, o que eu posso fazer? Bispo, e o que faz a minha fé aumentar? É a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Não é nada e nem ninguém que faz a sua fé aumentar, é a palavra. Quando você vem, começa a buscar, começa a prestar atenção à palavra, começa a emprestar o seu ouvido ao Espírito Santo, a palavra começa a gerar fé dentro de você. Então, mas esta casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e por jejum.
Existem coisas na sua vida que só vão dar certo por meio de oração. Bispo, eu não sei orar. Te vira, pede inspiração ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina a orar. Me ensina a buscar, me ensina a te clamar. É como eu disse, de repente você não sabe orar, não sabe clamar, mas se você entende que dá certo, então faz isso. Dobra os joelhos, entra no seu quarto, no secreto do seu quarto, feche a porta, fale com Deus. Reserve todos os dias um horário, um momento para você orar, porque se você não fala com Deus, só fala com Deus aqui na igreja, o que adianta? Você tem que ser como aquele eunuco, o eunuco e Filipe. O eunuco foi no templo, e ele voltou do templo cheio de dúvidas. Entrou na sua carruagem cheio de dúvidas. E ele volta para casa. Mas ele voltando para casa, a palavra diz que ele lia o livro de Isaías e não conseguia compreender nada. Quando Deus ele viu aquele homem, mesmo depois de tendo saído do templo, voltando para casa, lendo a palavra, procurando entendimento, discernimento, sabedoria da palavra, o que Deus fez? Filipe, vai, fica lá à beira do caminho. Vai passar um rapaz aqui, de carruagem, tá bom? Você, quando vê ele passar, aborda ele, pergunta se ele sabe o que ele está lendo. Vai lá. Aí Filipe foi, desceu, e de repente aquele homem cheio de dúvidas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, não entendendo nada do que estava escrito no livro, passa de carruagem. Filipe corre atrás dele. Porque quando você tem interesse pelas coisas de Deus, em querer compreender, em saber as coisas de Deus, Deus coloca pessoas para correr atrás de você. Você não precisa correr atrás de nada. Você está buscando Deus, estou buscando Deus. Deus vai colocar pessoas, Filipes da vida, para correr atrás de você. E Filipe pergunta para ele: vem cá, Filipe, estou lá no meu cavalo, Pocotó, meu cavalinho Pocotó. Pergunta. Você sabe o que está lendo? Eu não sei, como eu vou saber se não tem ninguém que me explica? Sobe aqui. Se você não sabe rumo, direção, se você está perdido na sua caminhada, se você não sabe o que fazer da sua vida, qual atitude tomar, se você não entende o que está acontecendo com você, deixa o Espírito Santo entrar na sua carruagem. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Entende? E faça como aquele eunuco. Eu não entendo. Como eu posso entender o que está acontecendo comigo se não há quem me explique? É como se ele estivesse dizendo: olha, Espírito Santo, entra aqui, entra na minha vida, entra no meu mundo, entra no meu coração, explica para mim o que está acontecendo comigo, me mostra qual o rumo. Existem pessoas que ficam perdidas, não sabem o rumo, não sabem a direção, mas se você convida o Espírito Santo para entrar na sua vida, o Espírito Santo vai te ensinar, vai te mostrar o que você deve fazer. Larga esse homem, não larga esse homem, larga essa mulher, não larga, esqueço ela, não esqueço, oro por ela, não oro, volto para esse trabalho, não volto. Eita! O que mais acontece hoje na vida das pessoas são pensamentos que ficam permeando ali, perturbando, turbilhões de pensamentos que perturbam, que trazem medo, que não deixa você saber o que fazer, como aquele eunuco. Mas aquele eunuco voltava para casa meditando na palavra. Existem pessoas que mal saem da igreja. Presta atenção. Todas as vezes que você sai da igreja, chega em casa, alguém te pergunta: o que o pastor pregou? O que o bispo pregou? Se você disser assim: eu não lembro, a reunião não serviu de nada para você, maluco. A reunião não serviu de nada para você, maluco. É a mesma coisa de você ter ido na faculdade, ter ido na escola, o professor passar a matéria para você que vai cair na prova e você não absorveu nada, você não prestou atenção. Não é que a palavra é repetida, não é que você não presta atenção, porque o Espírito Santo, ele fala com todos nós, fala com cada um de nós. Você entende? Ele tem uma maneira de falar com cada pessoa. Não adianta você ficar cutucando seu marido, cutucando seu filho e dizendo: tá vendo, essa palavra é para você, porque não é. Essa palavra é para você. Ele trata cada um individualmente. Ele dá para cada um aquilo que aquela pessoa necessita.
aquilo que aquela pessoa está precisando ouvir. Agora, se você estiver desatento, o Espírito Santo vai falar com você e você não vai entender, porque são flashes, é muita gente. Então ele vai derramando porção homeopáticas sobre a vida de cada um. Se você está atento, você consegue pegar. Peguei, nossa, uma palavra só que o Espírito Santo der para você, ele já muda a sua vida. Uma pequena palavra. Mas se você perde essa palavra por displicência, por falta de atenção, já era. Aí você começa a vir na igreja mecanicamente. Você é um robô, se tornou um profissional, é mecânico. Vem na igreja, não consegue compreender nada, porque não presta atenção. Então aquele homem saiu do templo, mas mesmo depois de ter saído do templo, ele continuou meditando na palavra de Deus. E lá fora, porque de repente Deus não quer falar contigo, não é nem aqui dentro, Deus quer falar com você lá fora. Aí você sai da igreja, e bem-aventurados são aqueles que ficam meditando na palavra de Deus, de dia e de noite. Aí você sai meditando, fica lá fora meditando. Aí o Espírito Santo vai esclarecendo, vai te mostrando rumo, direção, qual caminho você deve seguir. Então existem certas castas de demônios, como diz a palavra, certos problemas que só vai sair com jejum e oração. Não adianta, não adianta. E o jejum tem que sair de você, a oração tem que sair de você. Não adianta você ficar pedindo para todo mundo: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Nós vamos orar, mas a oração mais forte é sua, porque a sua oração vai sair com mais intensidade do que a minha. Porque só quem está sentindo a dor, só quem está vivendo o problema, passando pela situação difícil, que vai conseguir ter o sentimento necessário para falar com Deus e sensibilizar o coração de Deus. Você entende? Então certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Aqui no livro de Mateus também, capítulo 17, capítulo 21, melhor dizendo, versículo 22, Jesus fala uma coisa interessante. Olha só, Mateus 21, 22, Jesus diz assim: olha, e tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Veja, então o caminho é a oração, o segredo é a oração. Não adianta: bispo, eu não sei orar, eu não gosto de orar. Quando eu vou me deitar, é aquela oração: com o Pai eu me deito, com o Pai me levanto, em nome do Pai e do Espírito Santo. Como que é essa oração mesmo? Com Deus eu me deito, com Deus me levanto, em nome do Pai e do Espírito Santo. Aquela oração vazia, nem você sente a sua oração, aquela oração pé de chinelo, vagabunda, que não te emociona. Você nem você consegue se emocionar com a sua oração. Você vai emocionar Deus? Você vai conseguir tocar no coração de Deus? Você vai conseguir tocar no coração do Espírito Santo? Então a sua oração tem que ser aquela oração cheia de vida. Você tem que puxar lá da sua entranha, assim, de dentro de você. Você tem que pedir do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, aquilo que você quer, porque tudo aquilo que você pedir crendo na oração, você vai receber. O livro de Marcos, capítulo 11, versículo 17. Marcos, capítulo 11, versículo 17. Marcos também diz algo assim interessante. Veja, olha o que Marcos diz: e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá, Atos 1, 14. Eu estou tentando só mostrar alguns versículos para você entender que o caminho é esse. Não adianta você ficar na zona de conforto, na preguiça. Não adianta, procrastinando. Depois eu tenho que orar. Eu tenho que orar porque eu tenho que ler a Bíblia, tenho que ir na igreja. Não, sai da zona de conforto.
Livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. A palavra diz assim: veja, todos esses quem? Mateus, Tiago, Alfeu, Simão, Barnabé, todos esses perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Era assim que vivia a igreja do livro de Atos. Você sabe o que significa Atos? Por que Atos? Atos são feitos. Os atos deles, como eles agiam, como eles trabalhavam, como que eles oravam, como eles viviam. Então são atos feitos. O que eles faziam, está aqui, os atos dos apóstolos. Eles oravam, eles perseveravam unânimes, eles se ajuntavam para orar. E quando eles se ajuntavam para orar, o fogo descia do céu. Pedro muitas das vezes estava preso. A igreja se reunia, orava por Pedro. O Espírito Santo ia lá, arrebentava as trancas, as cadeias, os grilhões, as travas que estavam nos pés de Pedro, nas mãos de Pedro, e Pedro saía daquela cadeia e ninguém entendia nada. Quem foi que soltou Pedro? Quem foi que soltou? Os carcereiros ficavam impactados. Oh meu Deus, ele foi solto, porque os carcereiros tinham que guardar Pedro com a própria vida. E eles se desesperavam, porque eles não entendiam nada. Como que Pedro saiu da cadeia? E ele dizia assim: olha, crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O que farei para ser salvo? Crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então a igreja ainda continua sendo uma potência. A igreja ainda continua sendo um dos maiores veículos para atrair a presença de Deus, para fazer milagres acontecer. Mas se a igreja é aquela igreja fria, por exemplo, nós marcamos aqui terça, sexta e domingo, não foi? Para o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo acendesse a chama dele no nosso coração. Na terça-feira veio uma galera. Aí quando deu sexta-feira, nossa, já voltou um monte de gente. Isso é falta de perseverança. Perseverar é você insistir, persistir naquilo que você quer. Perseverança é você não desanimar, é você não voltar atrás. E eles estavam unânimes ali, E uma coisa interessante é que a palavra diz que eles estavam unânimes todos os dias. Se for necessário todos os dias você estar na presença de Deus, esteja, porque vai valer a pena. Vale a pena. Nada que você fizer para Deus, por Deus, com Deus, você vai tomar prejuízo. Nada. Então o livro de Atos também, capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha, Atos 3, 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona. Não é isso? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, ou seja, a hora nona. Eles marcavam até horários para orar. Pedro e João, o negócio é o seguinte, tipo assim, suponhamos que seja 9 horas. 9 horas a gente vai estar lá no templo orando. Tudo bem? Fechou? Fechou, família? Não, tudo bem, a hora nona, vamos estar lá. E os dois estavam lá. Às vezes aqui a gente marca coisas. Não, tal hora a gente vai estar lá, tal hora vamos entrar, tal hora nós vamos entrar no grupo, 3 horas da madrugada, vamos estar ali no grupo orando e coisa e tal. Aí algumas pessoas entram, outras pessoas não entram. E o Espírito Santo, ele quer acender a chama no nosso coração. O livro de Atos, capítulo 6, versículo 4. Atos 6, 4 diz assim, olha: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A necessidade de nós orarmos. O livro de Atos, capítulo 10, versículo 4, Atos 10, 4, diz assim, olha:
Esse, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. As nossas orações sempre vão subir para perto de Deus. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro preso, a igreja, o corpo, fazendo oração. Terça-feira agora, nós vamos fazer uma oração aqui também. Você vai trazer o nome daquelas pessoas que se encontram encarceradas, presas no tóxico, no álcool, presas em algum vício, presas no desemprego, na miséria, com alguma doença. E toda a igreja vai orar. Bispo, o problema sou eu que estou doente, eu que estou com câncer, eu estou com a vida amarrada. Toda a igreja vai orar, unânime. E nós vamos ver o poder de Deus ser derramado nesse lugar. Terça-feira nós vamos vir orar pelos necessitados, pelos carentes, pelos aflitos. Chega de egocentrismo, de você estar aqui na igreja só querendo orar por você, achando que só você tem problema. Veja, deixa eu explicar uma coisa para você. Você acha que tem problemas? Existe mais de 1 milhão de pessoas que estão vivendo uma vida pior que a sua. Você acha que você não tem carro? Existe mais de 1 milhão de pessoas que não tem carro também. Existe mais de 100 mil pessoas com a mesma doença que você tem, com os mesmos problemas na vida sentimental, conjugal. Existe mais de 1 milhão de pessoas ganhando menos que você. Você acha que você está ganhando pouco? Então, para você sair dessa situação, Jesus ele declara que é melhor dar do que receber. Então você vai vir dar, você vai vir orar, você vai vir interceder pela sua casa, pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus amigos, pelos seus irmãos. E o Espírito Santo vai nos abençoar. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 12. A palavra diz assim, olha, Romanos 12, 12. Olha só: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai aonde? Perseverai na oração. A oração é a chave que nos liga a Deus. A oração é o imã que atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Se você não gosta de orar, então você não gosta de ser abençoado. E não importa qual seja a sua origem, de onde você saiu, de onde você nasceu, a família que você cresceu, não importa. Hoje existem muitas pessoas que querem colocar a culpa nos pais, na família que nasceu. Não tem nada a ver. Esses dias eu estava falando do livro de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, só para terminar, só para encerrar. Olha que coisa interessante. Ó, Crônicas, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, diz assim, olha: e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes significa, em hebraico, lugar seco, deserto. Jabes significa aflição, sofrimento. Por que a mãe dele deu esse nome para ele? Porque a mãe dele teve um parto extremamente difícil, teve uma gestação extremamente dolorosa, muito difícil. Era uma mulher super ativa, não parava em momento nenhum. Mas quando ela ficou grávida daquele rapaz, ela teve que parar todas as suas atividades e praticamente viver só deitada, porque qualquer coisa dava hemorragia, né? Ela ficava com medo de perder o filho. Então
ela foi orientada a não fazer nada. Não fazer nada, ficava só deitada, só deitada. E quando chegou o dia do parto, a criança nasceu e foi uma dor assim insuportável. Então a gente não sabe, né, se foi depressão pós-parto, e ela chega e coloca esse nome no filho dela, porque nome também influencia muito na vida das pessoas. Aí ela vai e joga esse nome no rapaz: deserto, sequidão, aflição, porque você me fez passar por muitos momentos difíceis, você me fez sentir muita dor, então esse vai ser o seu nome, porque você vai viver isso daí também. Porque infelizmente existem pais que querem que os filhos vivam todo o sofrimento que eles viveram, pais que querem que os filhos passem por todos os momentos difíceis que eles passaram na vida, amaldiçoam os filhos, dizem que os filhos não vão dar para coisa que presta, dizem que a filha vai virar uma prostituta, que o filho vai virar um bandido, vai virar um ladrão. Isso não é coisa que se diz para filho. Se não for para você abrir a boca para abençoar, então não amaldiçoe seus filhos. Mas mesmo que o seu pai, a sua mãe tenha te amaldiçoado, como essa mãe fez com esse filho, porque para mim isso foi uma maldição, ter colocado esse nome no filho: sequidão, sofrimento, aflição. Era para esse rapaz ter tido uma vida de frustração, uma vida de derrota, porque desde cedo a mãe dele já chamava ele daquilo: olha, você, ô sequidão, ô deserto, ô aflição. Já pensou a criança crescendo com aquilo na cabeça, sabendo que ela não ia passar da média, sabendo que ela nunca ia ser nada, nunca ia ser ninguém, que a vida dela sempre ia ser um sofrimento? Já pensou? Mas no meio da caminhada, no meio da vida dele, a palavra diz que ele fez uma oração. E ali naquela oração, ele pediu para Deus alargar o seu território. No versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que o mal seja, e fizeres do que não seja aflito pelo mal. Aí o que acontece? Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Mesmo que seu pai tenha te amaldiçoado, sua mãe tenha te amaldiçoado, seu marido tenha te amaldiçoado, mesmo que as pessoas desejem mal para você, faça trabalho, faça isso, aquilo, outro, através da sua oração, você consegue mudar o quadro da sua vida. Você é abençoado. Então eu quero começar a orar com você. Eu quero que você venha mais vezes na igreja. Eu quero que você, entre de madrugada para orar conosco. Esteja atento. Todos os dias a gente posta oração lá no grupo. Cadê o QR Code aqui? Do grupo da igreja. Todos os dias a gente manda oração. Comece a orar mais, comece a ler mais a palavra, comece a vir mais na igreja. Entenda, é necessário buscar o Espírito Santo, então eu vou buscar. É necessário estar aqui, então eu vou estar aqui. É aqui que é chamado casa de oração, então eu vou vir. Comece a fazer sua parte, que se você fizer a sua parte, Deus ele vai fazer a dele. Amém? Em nome de Jesus.